dia, meus irmãos. Que alegria poder compartilhar com os irmãos desse momento tão importante em nossas vidas, nesse domingo tão lindo, tão maravilhoso para a vida de todos nós. Meus irmãos, muitas coisas têm acontecido e eu tenho lido muito a palavra de Deus e eu me deparei com 2 versículos aqui muito importantes que fez com que eu meditasse, refletisse e preparasse então essa reflexão dessa manhã para os irmãos trabalharem juntos sobre um tema muito importante que é justamente a responsabilidade de quem testemunha. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nesses 2 versículos, um que se encontra em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o outro, somente a primeira parte do versículo 8, de 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Meus irmãos, com o tempo sobrando, nesse isolamento social, eu tenho procurado ler mais a palavra de Deus, alguns comentários bíblicos muito interessantes e edificadores, alguns livros diversos e alguns arquivos guardados de sermões e reflexões. Durante esse período, meus irmãos, nós fomos surpreendidos e testemunhamos as mais profundas e diversas emoções. Muitas delas bem tenebrosas, angustiantes e sofredoras, que colocaram nossos corações mergulhados em lágrimas e dor, por termos vivido diretamente cada momento desses, e também pela empatia que temos com os nossos irmãos. Muitas mortes foram anunciadas de amigos, primos, irmãos, genros, sogras, pais, e inclusive a da minha própria mãe e recentemente da mãe do nosso amado irmão Ivonildo. Não estamos podendo nos congregar e estar juntos fisicamente com os nossos irmãos no local consagrado para adorar a Deus do templo de Motese, a fim de clamarmos ao Senhor o seu conforto um para com os outros. E no meio dessa turbulência, começamos então a perceber de uma forma mais forte e abrangente que o nosso íntimo e profundo relacionamento com Deus não deve se restringir somente quando vamos aos cultos, mas também numa vida de oração compartilhada à distância com os nossos irmãos, na qual constatamos que nunca existiu a ausência temporária de Deus, como houve de nossa igreja. Infelizmente, houve um distanciamento necessário do templo, mas não foi o suficiente para acabar ou para cessar o amor e o cuidado que temos na oração para com os nossos irmãos. Nesses momentos de crise, como é bom sentir que o Senhor está sempre presente conosco na dor, com a sua graça aumentando o nosso fôlego de vida. Está lá em Salmo 119, versículo 20. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua presença dá-me vida. Como é bom, meus irmãos, sentir que o Espírito Santo de Deus habita e age com poder dentro de nós para nos vivificar e que com isso a nossa fé, seja ela de tamanho for, fará toda a diferença para uma vida de bênçãos e agraciada por Deus. Mas não foram só lágrimas que derramamos, não. Ficamos muito felizes também. Tivemos notícias que alegraram os nossos corações.
irmãos e amigos que conseguiram superar suas doenças, suas dificuldades, que se fortaleceram mais ainda com Deus através das preciosas mensagens que ouvimos durante esses dias e lemos dos nossos irmãos, inclusive do nosso pastor, que nunca deixou de cuidar de qualquer ovelha. As lutas que nós temos travado diariamente têm sido um grande exercício de fé e esperança. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, 11. Mas como é que nós temos conduzido as nossas vidas? Como temos testemunhado a Cristo com nossas atitudes? No dicionário, a palavra testemunho significa declaração, depoimento de uma ou mais testemunhas, afirmação fundamentada e comprovada. Já a palavra testemunho nos diz que é pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento ou um fato. Pessoa que assiste a um fato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. O verbo testemunhar aparece com dois sentidos na Bíblia. O ato de falar em juízo como uma testemunha ou demonstrar algo através da atitude ou do relato. Vamos repetir o versículo 8 de Atos 1, diz assim, mas recebereis poder, olha só, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso nos faz entender, meus irmãos, que o testemunho deve ser feito por alguém capacitado para esclarecer os fatos, caso contrário, tal testemunho não poderá ser comprovado. Quando Jesus deu essa incumbência aos seus discípulos de serem suas testemunhas, ele estava certo que seria mais uma ferramenta que ajudaria na propagação do Evangelho. E para isso, nos deu o poder dos céus através do seu Santo Espírito para que isso acontecesse. Não podemos nos esquecer que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita diariamente para essa incumbência. O próprio Jesus afirmou isso. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os irmãos estão percebendo a imensa responsabilidade que Jesus colocou em nossas mãos? E meditando nessa passagem de Jesus, comecei a olhar para dentro de mim mesmo e me perguntei, como é que eu tenho cumprido essa missão que Jesus me deixou? Aproveitei esse tempo a mais que tenho para pensar em minhas atitudes e da forma como estava conduzindo a minha vida cristã e comecei a me fazer muitas perguntas. Como tenho testemunhado de Cristo através do meu relacionamento com Deus? Como tenho testemunhado de Cristo através do meu relacionamento com os meus familiares, com os meus irmãos, com os meus amigos? Será que eu estou precisando do mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. 2 Timóteo 1, 8a. E é sobre essa incumbência que eu tenho
em testemunhar a Cristo, que eu quero compartilhar e refletir com os irmãos nessa manhã. Eu tenho me preocupado muito em saber que tipo de testemunho que eu vinha dando de Cristo, através da vida agitada que eu tinha e pela falta de tempo gerada por ela antes do nosso isolamento social. Que tipo de cristão as pessoas estavam vendo em mim? Será que ao testemunhar a Cristo, eu realmente estava mostrando aos outros que Cristo vive em mim? Eu me lembrei das palavras de Jesus a Filipe, quando ele pediu que Jesus mostrasse a eles o Pai. João 14, versículo 9 e 11. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As pessoas, meus irmãos, precisam ver Deus e para isso precisam ver a Cristo em nossas vidas. Quantas vezes tive reações que não foi a Deus que as pessoas viram? Tenho que incorporar e viver o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que os momentos que eu tenho usado para orar a Deus, eu tenho testemunhado a Cristo? Efésios 6,18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Será que ao testemunhar a Cristo, eu estava usando máscaras morais que escondiam quem realmente eu sou em minhas palavras e atitudes? Será que eu sustentaria sem problemas minha postura espiritual de hoje? Ou seria extremamente envergonhado por aparentar algo que não condiz com a verdade da minha conduta? Romanos 13, versículo 12 e 14 diz: a noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nossa aparência, nosso modo de agir, de falar, até mesmo de pensar, devem ser um reflexo verdadeiro de Jesus e de seus caminhos. Será que ao testemunhar a Cristo havia mais mimimi, quer dizer, excesso de reclamação em minhas palavras do que agradecimento? 1 Timóteo 1, versículos 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas.
Somente um coração puro, meus irmãos, é capaz de transbordar amor e agradecer a Deus pelas bênçãos. E será que ao testemunhar a Cristo havia falsidade no meu relacionamento para não me desgastar ou me envolver em polêmicas? Gálatas 6:3 diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se houve falsidade em meu relacionamento, eu estava enganando a mim mesmo. Agir com falsidade faz com que a gente se considere superior ao outro. E, na verdade, não somos nada. Será que testemunhar a Cristo havia amor sincero em meus atos e em minhas palavras? Como irradiar o amor de Cristo se não amamos o nosso irmão a quem podemos ver? 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21 diz: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Será que eu, ao testemunhar a Cristo, mostrava realmente que é o amor de Deus que nos une? Ou vivia julgando as pessoas, fechando meu coração para elas, sem ao menos chegar junto para saber quem é que estava errado? Mateus 7, versículo 1 e 3 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, pois o mesmo julgamento com que julgardes os outros servirá para vós. E a mesma medida que usardes para os outros servirá para vós. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio olho. Assim como queremos que Deus nos perdoe ou que Deus não nos condene, também não podemos condenar o irmão por qualquer coisa que ele faz, por pior que seja, porque cabe a Deus o julgamento, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Romanos 2:11. Agora, de uma forma geral, cabe aqui perguntar: que tipo de testemunho todos nós temos dado um para com os outros? Será que estamos sendo boas testemunhas de Cristo? Vamos nos lembrar sempre dessa passagem que está em Mateus 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Geralmente, perdemos de vista que as orientações dadas por Jesus aos seus discípulos foram feitas para que eles continuassem a obra iniciada por ele. E essa incumbência, meus irmãos, agora é nossa. Temos que deixar o Espírito Santo atuar mais em nossas vidas. Ao testemunharmos a Cristo, mostramos também ao mundo que tipo de discípulo nós somos. Nossa identidade cristã revela se somos realmente sal da terra e luz do mundo. Ao testemunharmos a Cristo, contribuímos para o crescimento espiritual dos nossos irmãos
e mudamos a trajetória de vida das pessoas que não o conhecem. E ao testemunharmos a Cristo, damos aos não cristãos a oportunidade de conhecerem a Deus e mostramos a elas o caminho da salvação eterna. No Sermão do Monte, Jesus ensina que o testemunho de seus discípulos pode levar as pessoas a glorificarem a Deus. Diz assim Mateus 5, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. E para encerrar, meus irmãos, eu convido a todos para fazerem essa mesma autoanálise em suas vidas. Eu cheguei à conclusão que para me tornar testemunha que Jesus espera que eu seja, eu preciso orar muito e colocar meus joelhos no chão com humildade, reconhecendo que mesmo sendo cheios de defeitos, o Espírito Santo de Deus estará me dando poder e me capacitando todos os dias para testemunhar de Cristo. Mas para isso, basta eu querer. E concluí também que preciso mergulhar mais na palavra de Deus, com muito mais afinco e critério e cuidado, para não aceitar somente as passagens que possam estar validando minhas atitudes e pensamentos errados. Meus irmãos, reflitam e meditem sobre essa incumbência que Jesus nos deixou. Mas, sobretudo, tenham bom ânimo e esperança, porque Deus sempre lhe dará a sua força para sermos testemunhas de Cristo, pois Ele nos escolheu para sermos um vaso de barro precioso para carregar o mais maravilhoso conteúdo, que são as boas novas da salvação. 1 João 5,11 diz: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que possamos ser grandes testemunhas de Cristo nesse mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter movido o meu coração com todas essas perguntas que eu fiz na minha vida diante de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor me proporcionou, pela luz que o Senhor me deu, por identificar, Senhor Deus, erros que eu vinha cometendo, para que eu possa ajudar melhor os meus irmãos, os meus amigos, aqueles que não conhecem a Cristo. Muito obrigado, meu Deus, que se por um momento, algum dia, eu tenha, Senhor Deus, envergonhado esse evangelho que tanto pregamos. Me ajude, Senhor Deus, para que não aconteça mais isso. Para que eu possa, Senhor Deus, ter a plena consciência que eu sou responsável pelos meus atos. E os meus atos têm que ser movidos pelas Tuas mãos, através de Cristo. Proteja, Senhor Deus, guarde e abençoe todos os nossos irmãos de Montese, os nossos amigos e todas aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem nesta manhã. Abençoe suas casas, suas famílias, suas vidas. Fica conosco sempre, nos dando sempre, Senhor Deus, as suas orientações, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito em oração. Pois nós te agradecemos e rogamos
todos esses pedidos, em nome de Jesus. Amém.